Então todos nós estamos debaixo dessa graça. Nós estamos debaixo de receber algo de Deus que nós não merecemos. Que nós não temos capacidade de comprar, capacidade de possuir, capacidade de conquistar com os nossos próprios méritos, com a nossa capacidade humana, com a nossa inteligência, com o nosso dinheiro, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós possuímos. Nós não somos capazes de comprar a graça. Nós não somos capazes de negociar com Deus. Deus, eu vou te dar isso aqui e o Senhor me dá a graça. É algo que nós não merecemos. É algo que nós não podemos possuir por mérito nosso. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 2. Amém? Efésios capítulo 2 diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivemos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da
Mesmo nós ignorando Deus, mas Deus ele continua demonstrando amor por nós. Porque Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em graça. Então, Cristo ele demonstra sua graça em várias áreas da nossa vida. E tudo que nós podemos ter, possuir, conhecer, a criação, tudo que nós vemos, tudo que o Senhor ele faz acontecer na nossa vida. Eu tenho certeza que você já passou por alguma situação que Deus mudou todo o cenário e você falou assim, não, Deus derramou graça sobre a minha vida. Deus fez com que tudo isso acontecesse para eu ver o quão o Senhor é bom e o quanto o Senhor derramou graça sobre mim. E realmente isso é graça. As coisas que acontecem na nossa vida é graça, mas não existe uma graça maior do que nós sabemos que nós somos salvos. Não existe algo mais incrível em Jesus do que a gente saber que nós somos salvos, que Cristo nos chamou para reinar com Ele, que um dia Jesus vai voltar e buscar a sua igreja, que nós vamos morar com Ele, que nós vamos reinar com Cristo, que Cristo nos chamou de filhos. Isso é incrível. Amém? A graça, ela não foi de graça. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 9. Versículo 11. Amém? Hebreus capítulo 9, versículo 11 diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios que agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isso é, não pertence a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de novilhas espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificando a nossa consciência de atos que levam à morte, para que servimos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que estão chamados recebam promessa de herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Amém? Então, a graça que nós recebemos, a graça que nós vivemos hoje, a graça que nós recebemos por ser salvo, não foi algo que foi de graça ou algo que foi fácil. Cristo ele sofreu para que a gente tivesse salvação. Todo o caminho da cruz foi algo doloroso para que a gente tivesse salvação. Então, o sangue de Cristo ele teve que ser derramado. E isso não é um detalhe pequeno, isso é toda a história. Isso não é um detalhe, Cristo morreu. Não é. Isso foi o que mudou a nossa história. Isso foi o que mudou tudo aquilo que existe no mundo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Amém? Mas Cristo ele não só morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou e ele reina. Amém? A graça que me faz depender de Jesus. Lucas, abra sua Bíblia junto comigo. Lucas 19.
Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então, eu sabe o que eu acho mais incrível dessa história? É que Jesus ele estava comendo com Zaqueu. E ele não precisou falar assim: olha, agora você vai ter que fazer tudo certinho, você vai ter que devolver tudo, você vai ter que mudar a sua vida. Só que ele está na presença de Deus, só que ele está junto com Jesus, ele entendeu que ele precisava ter uma mudança de vida. Então ele fala assim: olha, Jesus, eu preciso devolver tudo. Eu preciso ser agora um honesto, porque eu já tenho tudo que eu preciso. Eu tenho Jesus, então eu tenho tudo que eu preciso para me sobreviver, para me passar por todos os momentos da minha vida. O Jesus me encontrou, e isso não é algo pequeno, isso é algo muito grande. Jesus ele me salvou. Então, Zaqueu ele entende que tudo que ele precisa na graça estava ali junto com ele. Ele precisava conhecer Jesus, e isso mudou a vida dele, assim como mudou as nossas vidas. Amém? Então, tudo que ele tinha conquistado, todas as riquezas, tudo que ele conquistou com o dinheiro de outras pessoas, aquilo já não satisfazia o coração dele, porque ele tinha encontrado algo maior. Ele tinha encontrado a razão da vida. Ele tinha encontrado a quem fazia o coração dele pulsar, quem deu a vida para ele. Então, ele tem uma mudança de vida no momento que ele encontra Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, o versículo 6. Diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então nós também, pecadores,
por onde nós andamos, que nós venhamos lembrar que nós somos salvos, que Cristo derramou essa graça